E aí, pessoal, bem-vindos à Paixão por Sua Presença, e essa é a lição 2. O título dessa lição é Proteja o Seu Apetite. Olha, eu estava conversando outro dia com um crente e ele disse essa frase para mim, ele disse, sabe, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu percebo que é preciso que Deus nos atraia para que a gente tenha intimidade com Ele. E aí eu respondi, peraí, desculpa, você não está certo sobre isso não. E continuei perguntando para ele, de onde é que você tirou essa ideia, cara? E ele disse, bom, Jesus disse isso, nenhum homem vem a mim se o Pai não o atrair. E eu disse, ó, ele está falando sobre os não crentes então. Uma vez que a gente está agora na família de Deus, assim como os meus filhos podem se aproximar de mim na hora que eles quiserem. Eu estou falando da minha família aqui, tá bem? Eu tenho 4 filhos, Liz e eu temos 4 filhos. Eles podem se aproximar na hora que quiserem. Eu recebo ligações o tempo todo, recebo mensagens deles o tempo todo. Eu posso me aproximar deles na hora que eu quiser, e isso é que é um relacionamento. Deus nos deu o casamento e a família para nos mostrar o desejo dele. Jesus é o noivo, nós somos a noiva, Deus é o pai. Nós somos a família de Deus. Muita coisa pode ser aprendida quando a gente olha como a dinâmica familiar funciona, sob a luz da família de Deus. Então, nunca acreditem que é preciso que Deus de repente bata na sua cabeça ou queime um arbusto para você, como vimos na última lição, para que você seja capaz de se aproximar dele. Esse convite está de pé para a gente constantemente. Podemos constantemente chegar perto dele, ele está sempre pronto, mas a questão é, nós estamos prontos para nos relacionarmos intimamente com Deus nesse momento? Então a questão a se trabalhar ainda é a mesma. Por que existem tantos crentes com uma relação tão superficial com Deus? Por que eles estão satisfeitos sem estarem na presença dele? A resposta não é complexa. Tudo tem a ver com o nosso apetite e a nossa sede de conhecê-lo. Davi, o rei Davi, faz essa afirmação em Salmos 42, versículo 2 a 4. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo inteiro: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro muito, muito angustiado. Tá bem, esse é um versículo sobre o qual vocês têm que pensar e pensar, meditar, ponderar sobre ele. Escutem o apetite de Davi. Escutem a sede de Davi. Ele disse: minha alma tem sede de Deus. Eu tenho fome dele. Mas depois de dizer isso, ele também diz que quando eu me lembro dessas coisas, é aí que eu exponho a minha alma a vocês. Tá bem, agora a palavra em hebreu para lembrar é a palavra hebraica zakar. E W.E. Vine nos fala que ela não é muito diferente da sua tradução em português. Mas ela não significa só lembrar de alguma coisa, como quando eu digo, olha, eu lembrei que eu devia fazer aquilo, que em outras palavras quer dizer que eu esqueci, agora eu lembrei. Esse é um lado da definição. Mas a principal definição dessa palavra é reter no pensamento constantemente. Então, o que Davi está falando, na verdade, é: quando eu retenho desejo por Deus nos meus pensamentos, isso faz com que eu exponha a minha alma a vocês. Olha, eu conheço um ministro que esteve em um ministério por 30 anos. É um amigo meu querido. Ele disse, John, olha, eu preciso me abrir. Eu realmente quero ter uma relação mais profunda com Deus, sabe? E esse cara é tão poderoso. Ele viu mais de 500 mil de estudantes do ensino médio virem até Jesus, quase 100 mil alunos do ensino médio não cometerem suicídio. E mesmo assim, com 30 anos de ministério, ele fez essa afirmação, o que mostra que estar em um ministério não significa que a gente está tendo uma relação íntima com Deus. Ser um rei não dava uma relação íntima com Deus. Davi estava sedento. Ele era rei de Israel, mas ele estava sedento por uma relação com Deus. Então aqui está uma frase que eu quero que vocês tomem nota nos seus iPhones, nos seus iPads, no notebook, no seu livro. Olha, tanto faz, mas anotem essa frase direito, ok? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Nós somos aqueles que determinam o nosso nível de sede por Deus. Não é Deus, tá bem? Muitas pessoas oram assim, Senhor, aumenta minha sede por ti. Você pode orar desse jeito o quanto você quiser, e essa oração não vai ser respondida de forma alguma, porque não está nas Escrituras. Deus não é o responsável pela sua sede por ele. Vocês é que são, entenderam? Vocês é que são. Não dá para enfatizar melhor do que isso. Provérbios.
O único. Não, só um pouquinho, deixa eu falar antes de ler os provérbios. O único jeito da gente criar e manter uma sede por Deus é protegendo a nossa alma e escolhendo aquilo que a gente vai colocar nela. Entendem? Agora, escutem essa escritura, Provérbios 27, versículo 7. A alma farta, tá bem? Não é um estômago farto. Escutem com atenção. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quando uma alma está satisfeita, ela vai, na verdade, desprezar. E olha, a palavra desprezar quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, significa a palavra hebraica para esmagar. Agora, eu vou dar para vocês um exemplo que vai ilustrar isso. Aqui nos Estados Unidos temos um grande feriado chamado Dia de Ação de Graças. Vocês conhecem? E eu quero que pensem no Dia de Ação de Graças. Olha, tipicamente, muitos americanos nem tomam café da manhã. E sabe por quê? Porque a gente tem aquela refeição de ação de graças por volta das 2 horas da tarde. Queremos estar tão famintos que possamos comer uma vaca. Então, o que acontece? A gente vai para a casa dos nossos pais e a mãe cozinhou o banquete. O peru fica pronto, o recheio, a salada, as batatas doces, as batatas. Quer dizer, aquela tábua de frio, sabe? Tudo mesmo. E a gente come por 1 hora, entenderam? E aí, 3 horas mais tarde, já é hora de ir para casa da família da sua esposa. E a sogra fez exatamente a mesma refeição, a mesma. E quando ela traz tudo, a gente olha para aquilo e faz, peraí, eu não aguento mais isso não. Na verdade, agora a gente despreza o que a gente mal podia esperar para comer 3 horas antes. É exatamente isso do que está falando em Provérbios quando ele diz que a alma que está satisfeita pisa o favo de mel. E o que é favo de mel? Os hebreus davam mel para os seus filhos toda vez que eles falavam uma escritura para eles, porque eles queriam que eles entendessem a doçura da palavra de Deus. Então, quando um hebreu usa a expressão favo de mel, eu posso interpretar assim: uma alma satisfeita, na verdade, vai desprezar, ela não vai querer ter nada a ver com a palavra de Deus, entenderam? Caramba, isso é trágico quando você para pensar, não é verdade? Então, olha só, tem uma igreja no livro de Apocalipse. Na verdade, é a 7ª igreja para a qual Jesus manda uma carta. E agora eu quero ressaltar uma coisa aqui. Existem 7 dessas igrejas históricas para quem Jesus tem uma carta no livro do Apocalipse. Entenderam? Tem Éfaso, tem Tiatira, Pérgamo, tem Filadélfia, tem Laodiceia e tem todas essas 7 igrejas lá. Tá bem, agora, se essas mensagens que Jesus passou para essas igrejas fossem só direcionados a essas igrejas, então Deus nunca teria colocado isso nas Escrituras. O próprio fato de Deus ter colocado elas nas Escrituras significa que elas têm aplicação profética, em outras palavras, se aplicam também para hoje. Bom, o que eu quero focar mesmo é a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Agora, Jesus fala para essa igreja. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Fiel é falar a verdade o tempo todo. Verdadeira, vou falar a verdade, quer gostem ou não, porque amo vocês. Ele disse, eu sei que vocês não são quentes e sei que vocês não são frios. E ele disse, quem dera vocês fossem quentes ou frios. Dá para imaginar isso? Isso é Jesus dizendo para a igreja, quem dera se vocês fossem quentes ou frios. Fria é a pessoa que não tem nenhuma relação com Deus, quer dizer, isso para mim é chocante. Em outras palavras, eles estão num estado morno, que era pior do que ser frio. Ele estava dizendo, vocês estão num estado pior do que alguém que nem tem uma relação comigo, alguém que é frio. Quer dizer, uau! Ele disse, por vocês serem mornos, ele disse, eu vou vomitá-los da minha boca. Você não pode vomitar da sua boca o que não está no seu corpo, entendeu? Isso é uma igreja. Jesus chama de igreja, mas eles são tão indiferentes, eles são tão mornos, que ele diz, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca se vocês não mudarem. Uau! Isso chamou muito a minha atenção. E aquela igreja, muitos estudiosos da Bíblia creem que representa a igreja dos últimos dias. Agora, o que isso quer dizer? A gente tem uma igreja indiferente, ela se chama Laodiceia, e o que causa essa indiferença afinal? Aqui está o que causava a indiferença. Jesus disse, porque vocês disseram, estou rico, conquistei riquezas e não tenho necessidade de nada. Tá bem, olha só, o que deixou eles assim? Eles diziam que eram ricos, diziam que não precisavam de nada. A alma deles estava cheia. Então, é por isso que eles eram indiferentes. Agora,
Uma análise rasa dessa igreja seria, beleza, eles estavam indiferentes porque tinham muito dinheiro, porque historicamente Laodiceia era uma cidade muito próspera. Então, numa análise muito rasa, isso não é nem uma análise precisa, seria que eles tinham dinheiro demais. Beleza, olha, vamos falar sério. O rei Davi, vamos falar sobre o rei Davi aqui? Veja, o rei Davi tinha tanto dinheiro que ele entregou para Salomão olha, esse é o filho dele falando, 4.000 toneladas de puro ouro. 40 mil toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não podiam ser pesados. Esse cara tinha dinheiro, mas ele é o cara que diz: entrego a minha alma e a minha alma tem sede de ti. Eu anseio por ti e eu tenho fome de ti. Então veja, ter dinheiro não fazia com que Davi não tivesse paixão, porque ele tinha grande paixão. Era tanta paixão que ele tinha por Deus que ele chegou a transcender de ser um rei para ser profeta e rei. Deus viu que a fome dele era tão gigante que ele disse: eu não vou só te fazer rei, eu vou te dar a unção adicional de ser um profeta. E isso é incrível. Ele é o único rei que já entrou naquele reino. Ele é um pouco como Enoque, que estava tão faminto por ter intimidade com Deus que ele disse: não dá para aguentar mais isso, eu vou levar você, Enoque. E, olha, eu não entendo por que às vezes tem gente que pensa que Deus é tão diferente, uma vez que nós somos feitos à imagem dele. Vocês não têm certas pessoas que vocês querem ser mais próximas do que outras pessoas? E por que isso, então? É porque elas gostam de estar perto de você. Eu não quero estar perto de gente que não quer ter nada a ver comigo, eu não quero ficar perto de pessoas que me ignoram. Mas eu quero estar perto de pessoas que querem estar perto de mim. Bom, esse é Davi. Davi está sedento por Deus e Deus diz: tá bem, Davi, eu vou revelar um aspecto de mim mesmo para você que nenhum outro dos reis jamais teve antes, porque você vai ser um profeta. Quer dizer, para mim, isso é uma coisa muito chocante, gente. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Olha só como Davi descreve a si mesmo. Ele diz: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e me escuta, porque eu sou pobre e necessitado. Agora, isso não é interessante? Davi chama a si mesmo de pobre, sendo que ele dá a seu filho 4.000 toneladas de ouro, cara. Laodiceia diz: eu sou rica, e Jesus fala: não, você é pobre, nua e miserável. Então isso não tem nada a ver com o quanto dinheiro ou posse você tem, cara. Isso tem tudo a ver com como você devota a sua alma. Você está entendendo? Então, se vocês devotam a sua alma a 40 horas por semana a redes sociais, adivinha só, você não vai ter fome de Deus. E vocês vão ficar aí sentados me olhando agora mesmo nessa tela e vão ficar dizendo: peraí, eu não estou vendo relação no que ele está dizendo. Bom, vocês não enxergam porque vocês têm dado o seu apetite para aquilo que não satisfaz de verdade. As coisas desse mundo não vão nunca satisfazer. Se olharem para Davi, ele também disse: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto eles continuam dizendo para mim: onde está seu Deus? Ele procura, ele busca, porque ele ama tanto assim. Porque eu lembro que anos atrás me pediram para falar sobre os índios Cree lá no nordeste do Canadá, sabem? E aquilo foi uma loucura. Eu tive que voar para Montreal, aí tive que voar mais 1h30 direto para o norte, depois tive que dirigir 2 horas na direção do norte, e então finalmente eu estava no topo do Canadá. E tinha lá essa enorme reserva para índios Cree, e eu nunca vou esquecer disso. Era uma reunião deles no encontro de verão, e era bem no meio do mês de julho. E veja, essas pessoas, tinha 1.500 deles debaixo de uma tenda. Eles correram para os lugares na primeira fila e eles estavam muito, mas muito famintos mesmo por Deus. E eu estava pregando, mas não deu para evitar de reparar que os de 17, 18 e 19 ficavam lá no fundão da tenda e ficavam ali indiferentes, brincando, olhando em volta, rindo da minha cara. Finalmente, um dia eu estava pregando durante aquele encontro no acampamento de uma semana e aí eu corri até o fundo da tenda e comecei a confrontar aqueles rapazes de 17, 18 anos. Por quê? Por que vocês não estão comprometidos? E aí, de repente, os meus olhos se abriram. Eu vi que um tinha uma camiseta do Lakers, o outro tinha um boné do Dallas Cowboy, o outro tinha um Green Bay Packers. E, de repente, eu percebi. Ali estavam aqueles pobres índios Cree, que tinham acabado de colocar televisão em suas casas.
E agora eles estavam preenchendo as suas almas, esses de 17 a 18 anos de idade, preenchiam suas almas com o que não dá satisfação verdadeira. Agora olha só que incrível. Eu entrei no avião e voei de volta para os Estados Unidos e fui para a área norte dos Estados Unidos, Seattle. E fui para uma conferência jovem. Em todos os meus 35 anos de viagens e palestras ao redor do mundo, eu vi muito poucas vezes o que eu vi ali, mais fome e mais sede do que vi nessas pessoas da conferência jovem em Seattle. E eu me recordo que depois daquela noite de pregação, eu me peguei ali rodeado por esses jovens compenetrados de 17 e 18 anos em volta de mim. E eles me faziam perguntas e de repente olhei para o relógio e era quase meia-noite. Eu falei, caramba, a gente está aqui só conversando há horas. E eles assim, por favor, podemos falar mais sobre Deus? Podemos levar você para almoçar? Eu disse, com certeza. E aí eles reservaram um restaurante inteiro no dia seguinte. E quando eu cheguei lá no restaurante, eu notei que todos os carros eram BMWs, Mercedes, todos os melhores carros, os carros mais caros. Aqueles jovens eram de verdade bem ricos. E mesmo assim, eles tinham muito mais fome do que os jovens pobres dos índios Cree, que só tinham uma televisão e só tinham uma camisa dos Lakers. Então, em outras palavras, tem a ver com aquilo que vamos dar à nossa alma. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus faz essa declaração para aquela igreja que era indiferente. Ele diz, eis que estou à porta, e eu bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele há de cear comigo. Reparem que ele diz, se alguém ouve, o que nos impede de ouvir a voz dele é quando a gente afoga a nossa alma, a gente enche a nossa alma com todas as coisas desse mundo. Elas podem não ser pecaminosas, são só coisas que consomem tanto a nossa alma que a gente não tem fome sobrando para Deus. Quando como aquela ceia de ação de graças, não é uma ceia ruim ou uma refeição de pecado, figurativamente, entenderam? Não é uma refeição de pecado. Quando estou faminto por ela, eu vou lá e como. E quando 3 horas mais tarde eu passo na casa da minha sogra e lá servem a mesma comida, eu não estou mais afim. E por quê? Porque eu estou cheio. Quando a sua alma está cheia, mesmo que não de coisas ruins, só cheia, você não vai guardar a sua fome, você não vai ter espaço em você para Deus. Deus mandou Moisés para o outro lado do deserto por uma razão. Ele estava lá por 40 anos e para quê? Ele era o príncipe do Egito. E como príncipe, ele tinha qualquer coisa que ele queria. Então Deus disse, eu vou criar fome nesse cara. E aí aquela fome era tão forte que quando Deus apareceu no arbusto, Moisés disse, eu vou dar meia volta. Ele nem pensou 2 vezes. A alma dele estava tão faminta que ele queria conhecer o Criador. Beleza. Tomem nota disso aqui, ó. A fome é o fator determinante para que a gente busque ou não a nossa intimidade com Deus. Entenderam? Eu vou falar de novo. A gente tem o controle da nossa fome e não Deus. A questão é, quais apetites e desejos nós vamos desenvolver aqui? Beleza? E aqui tem uma frase que eu vou dizer para vocês. Você vai ter fome daquilo que você se alimenta. Anota aí. Você vai ter fome daquilo que você se alimenta. Deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. Quando eu estava na faculdade, eu era o maior doido por junk food do planeta. Eu gostava de docinhos, de rosquinhas, olha, eu comia Big Mac, Coca-Cola com fritas, essa era a minha refeição. Um dia eu estava procurando alguma porcaria, eu tinha por volta de uns 22 anos, veio o Espírito Santo e me disse, o seu corpo é o meu templo, então cuida dele. E aí um pensamento me veio na cabeça, eu pensei, uau, peraí, se eu tivesse uma Ferrari, eu colocaria gasolina suja e óleo reciclado nela? Ela ia funcionar? Sim. Ia encurtar a vida dela? Sim. Eu posso comprar outra Ferrari, mas não posso conseguir outro desses. Aí, de repente, eu pensei sobre isso como o meu corpo. Daí eu pensei, e se aquela Ferrari fosse de alguém que eu conheço, a Ferrari de um amigo? Eu estou colocando gasolina suja e óleo reciclado na Ferrari dele, eu estou diminuindo a vida do carro dele. Eu vou ter que responder a ele porque eu encurtei a vida do carro dele. Deus me mostrou naquele dia, você vai responder um dia, por ter encurtado a vida do seu corpo se você não mudar o que você come. E eu fiquei, caramba! E aí, do nada, eu comecei a ler e pesquisar como comer de forma saudável. Eu não sabia nada sobre isso. Comecei a perceber que comer peixe, e peixe fresco também, e saladas, e pão integral, eu percebi que comecei a comer muito melhor. E nos primeiros 2 anos, deixa eu te contar, se colocasse um Big Mac e fritas de um lado e do outro peixe com salada, eu ia dizer, parceiro, me dá esse Big Mac aqui. Mas a palavra de Deus me ajudou a ir em frente e escolher o peixe com salada, entendeu? Mas teve um benefício que eu não percebi que ia acontecer. E o que aconteceu foi que o meu gosto começou a mudar. Depois de uns 2 anos comendo melhor, eu não desejava mais aquelas rosquinhas. Eu não desejava mais aqueles bolos. E eu tinha pessoas que se sentavam comigo à mesa e ficavam brincando. Você vai querer comer esse bolo que eu estou comendo agora mesmo, não é? E eu respondia, olha, eu não tenho nenhum desejo por ele de jeito algum.
e literalmente mudei meu apetite através do que eu comia. Bom, se vocês estão constantemente se alimentando de redes sociais e vendo novela, vocês estão constantemente se alimentando das notícias do dia, a grande mídia, todas as fofocas do dia, então adivinha? Alguém vai colocar uma Bíblia na sua frente e você vai ficar... acho que eu vou ter que ler isso porque eu sou cristão, né? Vou ler meu capítulo de hoje. E o que ia acontecer com vocês se passassem mais tempo nas Escrituras do que passam nas redes sociais, hein? Sabem que a média dos jovens na América, entre 15 e 25 anos de idade, passa 57 horas e meia nas suas telas por semana? O que aconteceria se eles passassem metade desse tempo com a palavra de Deus? A gente teria uma geração que é faminta e sedenta por Deus, assim como foi Davi. Agora, não levem isso a ferro e fogo, tá? Eu me lembro de uma vez, quando eu ainda era um cara solteiro e eu tava com o meu tempo todo consumido pela escola bíblica e pelo estudo da palavra de Deus, e aí um colega de quarto disse, olha, é domingo de tarde, cara, o pessoal vai sair para bater uma bolinha, você não quer vir com a gente? Eu disse, não, eu quero ficar com a palavra essa tarde. Então, eu lembro que ele saiu do apartamento e eu abri minha Bíblia e comecei a ler, e ela estava tão seca que eu podia riscar um fósforo nela. E eu inclinei a cabeça e pensei, Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? E Deus falou comigo, falou, vai jogar futebol, cara. E eu falei, o quê? Vai jogar futebol? E Deus disse, saia, vai jogar futebol por 1h30. Aí eu saí, voltei, abri minha Bíblia e todo o céu se abriu para mim. E eu fiquei, uau, o que aconteceu? E o Espírito Santo falou comigo e ele disse, filho, os livros sempre vão continuar a ser feitos e muito estudo é cansativo para a carne. E isso é Eclesiastes, capítulo 12. Ele disse, filho, o seu cérebro é parte da sua carne, ele tem que descansar. Se você se lembrar, algumas vezes meus discípulos estavam tão ocupados no ministério que não tinham tempo nem para comer, e eu puxava eles de lado e falava, se afasta e descansa. Olhem, recreação quer dizer recriação, então não vão para o extremo ruim como eu fui uma vez, entenderam? Aprendam o equilíbrio certo, mas garantam que vocês estejam se alimentando com a palavra de Deus. Eu quero falar uma coisa, me escutem com atenção. O seu apetite é o seu termômetro espiritual. Entenderam? Escreve aí. O seu apetite é o seu termômetro espiritual. O que eu quero dizer com termômetro? Quando alguém está doente e acaba pegando uma gripe, coloca um termômetro embaixo da língua, não é? E o termômetro diz que ele está com 38 de febre, não é isso? E sabe o que mais dizem? Dizem, ele perdeu o apetite. E isso é o que acontece com a gente espiritualmente. Então, esse é o ponto. Se a gente vive a nossa vida e faz uma refeição apenas por semana, adivinha? A maior parte da semana, nosso corpo vai ficar gritando, eu tô com fome. E isso é o que dá medo. Quanto menos a gente se alimenta da palavra de Deus, quanto menos participamos do mundo de Deus, mais quieto nosso espírito se torna. Então, isso é o oposto. Quando a gente não come, nosso corpo físico grita pra gente, eu tô com fome. Quando a gente não come espiritualmente, nosso espírito fica mais quieto. Agora, é preciso um pouco mais de consistência para recuperar o seu apetite. Deixa eu falar uma coisa. Protejam o seu apetite. Protejam-no. Porque ele vai determinar se vocês têm fome e sede de Deus ou se vocês só caminham nessa vida insatisfeitos pelo que está preenchendo a alma de vocês agora, entenderam? A gente viu como a gente determina o nosso nível de fome por Deus e não Deus. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é falar sobre como desenvolver uma paixão pela presença de Deus. Você não vai querer perder essa. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.